Como construir uma nova identidade? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? As pessoas sempre perguntam assim, é possível mudar? Isso é uma questão muito comum nossa, né? Vocês acham que é possível mudar? É possível mudar. É fácil mudar? É difícil? Não, pode participar, eu gosto. É difícil. Quem deu aula há 10 anos aí gosta do aluno, né? Então tá, né? Então assim, é possível mudar, mas não é fácil mudar. Foi por isso que quando eu li a questão 909, eu fiquei como vocês, irritados. Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Uma pergunta bem objetiva, tá? Então tem todo esse contexto aí social, genético, familiar, cultural, todas essas pressões sobre nós. Mas poderíamos nós, através de nossos esforços, sempre combater as más inclinações? O que vocês acham que eles responderam? Pois é, eu fiquei irritado com a resposta. Sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes. Aí eu vi se esse espírito nunca encarnou. Esse aqui nunca teve na Terra. Que espírito cara de pau de dizer um negócio desse. Cínico, né? Sim, e com esforços insignificantes. Cara, e ele diz assim, o problema é que poucos de vós fazem esses esforços. Olha que interessante, assim. Poxa vida, fazendo esforço insignificante, eu acho que esse espírito não está entendendo bem. Só que eu acho que Kardec também fica bem incomodado com isso. Porque Kardec vai fazer o seguinte. Ele vai ver nessa história todinha aqui. Então esforço insignificante. O espírito pode mudar fazendo esforços insignificantes. Como Kardec era homem de ciência, e o cientista ele tem uma tendência à praticidade. Você observa muito isso em engenheiro. O engenheiro ele é muito objetivo, tem uma tendência à objetividade. Então Kardec fez o seguinte, então se é simples, e se faz esforços insignificantes para mudar, aí Kardec, 10 perguntas depois da 909, faz a 919, a clássica, né? Qual é o meio prático mais eficaz? Você está dizendo que é simples? Então, por favor, me dê um meio prático e eficaz em que o homem possa resistir à atração do mal. Viver melhor nesta vida e resistir à atração do mal. Agora, eu quero um meio prático e eficaz. Então, cientista, vocês estão dizendo que sim, que o homem pode se transformar e fazendo esforços significantes, então me dê um meio prático e eficaz. É quando vem aquela clássica resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que Kardec fez assim, sabe? Fez. Respirou. Se não é Santo Agostinho que está falando, eu vou... Aí ele fez o seguinte. Depois que ele respirou. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, na dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Tipo assim, bonita a frase, dá para botar num para-choque de caminhão, postar no Facebook e no Instagram, hashtag conhece a ti mesmo. Agora, como danado é que eu vou me conhecer a mim mesmo, né? Aí ele dá uma receita mesmo. Ele não se furta a responder. Ele começa a dizer assim, quando eu estava aí, encarnado, eu fazia um checklist diário. Nós fazemos checklist no Réveillon. A gente passa 365 dias se equivocando. E no final do ano, no dia 31, a gente faz um checklistzinho do ano. Qual é a probabilidade de dar certo? 0. Primeiro, nós fazemos promessas mirabolantes. Vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de trair, vou deixar de invejar, vou deixar de falar dos outros. Para quem tem esses defeitos. Não são o caso de vocês, obviamente. Então, aí você quer... Não, o ano que vem, 0 isso aqui. É impossível.
que assim se processa o planejamento. Porque ele vai dizer, diariamente, você antes de dormir faz um checklist. Poxa, hoje eu fui pouco rude com fulano, eu acho que eu não fui tão solícito com cicrano, eu poderia ter me doado mais em tal situação. Essa análise diária, ela é um esforço insignificante. Ela não é um esforço hercúleo, ela é insignificante porque diariamente você faz uma análise sobre sua vida. Então isso não exige nenhuma... O que a gente percebe aqui é que os espíritos não estão nos solicitando uma candidatura a santo. É por isso que muita gente transforma reforma íntima em martírio íntimo. Porque fica querendo se tornar um espírito de luz assim, numa vida. Começa a exigir de si algo absurdo. E às vezes você está numa palestra, a pessoa faz, veja como o Chico Xavier fazia nessa situação. Que massa. Parabéns para Chico, mas eu não estou lá nesse nível. Se você ficar se comparando com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, né, vai desenvolvendo um sentimento de impotência, de incapacidade muito profunda. A formação da identidade, ela se dá por um elemento fundamental. Toda vez que eu me comparo com alguém, sempre, invariavelmente, eu sofro. Sempre. Se tem uma coisa que faz os seres humanos sofrerem absurdamente é se comparar com as demais criaturas. Porque a gente infantilmente só se compara com quem a gente supõe estar melhor que nós mesmos. Nós nos comparamos às pessoas que são, ao nosso ver, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas, mais boas, inclusive. E a gente tem uma tendência de, por causa disso, se sentir mal. E isso é uma estratégia de, digamos assim, de paralisia do trabalho muito profunda, porque quando você se compara, você se empobrece. A comparação ela termina gerando na personalidade uma paralisia pelo medo. Porque você fala assim, poxa, eu não estou nesse nível, então eu não vou fazer nada. Porque para fazer tem que estar assim, não é. Como o paciente chega no consultório, diz assim, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de subir em prédio, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo... E eles imaginam que eles vão ser curados do medo para fazer essas coisas. Não, eles só fazendo essas coisas que você é curado do medo. Eu tenho medo de me relacionar, então eu faço terapia e curo e vou me relacionar? Não, eu vou me relacionar, a aprender a quebrar a cara, como todo mundo, a suportar isso, a não generalizar esse prejuízo efetivo, achar que toda mulher ou todo homem que me traiu e que foi mal comigo vai ser igual a todo mundo, suportar esse processo, crescer com ele, aumentar meu nível de seleção, porque eu estou aprendendo por experiência de ensaio e erro, para me relacionar melhor com as próximas pessoas. Toda vez que por um momento de uma pessoa, de uma situação que é ruim, eu generalizo e não me experimento mais, eu empobreço a minha capacidade. E fico fugindo. O medo é paralisante. Então, se tem uma coisa que é importante na formatação de uma nova identidade, é coragem. Quando o Décio disse que são mais de 800 quedas, né, Décio? Que uma criança sofre ao longo do processo de aprendizagem, você imagina se a criança ficasse se sentindo inferior porque ao tentar andar, cai. Se ela se sentisse inferior porque ao tentar ler, gagueja. Quando eles fizeram pesquisa sobre a biografia de grandes nomes da história humana na área da fé, da cultura, da religião, da arte, da ciência, eles chegaram à conclusão de que um ser humano comum, de cada 10 coisas que faz, erra 5. Ou seja, de cada 2 coisas que eu vou fazer, uma dá totalmente errado. E um ser humano incomum, ou seja, que se destaca, de cada 10 coisas que faz, 8 dá errada. Eu achava que seria o contrário. Eu achava que um ser humano incomum errava 2 vezes de cada 10 e um ser humano comum 5 de cada 10. Não, a diferença é que um ser humano incomum erra 8 vezes em cada 10 tentativas. E o que diferencia então? Ele não se culpa porque erra. Ele entende como faz parte do processo de aprendizagem. Eu não vou me punir. Minha concentração não está sobre o erro cometido, mas sobre o acerto que cada erro me faz se aproximar de ter. Vamos a uma história clássica, que todo mundo aqui já ouviu falar, mas que vale a pena relembrar para que o exemplo fique mais claro na nossa cabeça. Thomas Alva Edison estava fazendo uma experiência em um laboratório para tentar fazer a lâmpada elétrica acender e não explodir. Ele fazia parte de um laboratório em que as pessoas tinham currículos muito parecidos com o dele, com toda a capacidade técnica que ele tinha. Na 1000ª tentativa, um dos cientistas tão gabaritados quanto ele disse, Dr. Thomas, desista, essa é a 1000ª vez que o senhor tenta fazer essa lâmpada acender. Ele fez, não, agora é que eu não desisto mesmo. Aí ele fez, por quê?
Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então, ou seja, o paradigma do primeiro cara era: você é um idiota, cometeu 1000 erros. O paradigma dele é: eu estou me aproximando do acerto. É por isso que nós encarnamos. Misericórdia de Deus. Não importa quantas vezes forem necessárias para que finalmente a luz acenda na cabeça da gente. E a gente mude a nossa identidade a partir de um evangelho vivo e não mais discursivo na nossa vida. O paradigma dele era a aproximação do acerto e não o erro. É por isso que todo mundo sabe quem é Thomas Edison e ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Porque geralmente quando você se amedronta, você não entra para a história da sua própria vida, você não se torna protagonista de seu próprio processo, de sua própria existência. O Evangelho nos convida a sermos protagonistas de nossa vida, sem terceirizar a evolução, como disse Décio. Nós não delegamos para o outro uma tarefa que é nossa. E por isso que o nome é Consolador Prometido. E não Solucionador Prometido. As outras vertentes do cristianismo têm vendido Solucionador Prometido. É assim, você cometeu um monte de erros, sua vida não está boa, vem para aqui quem soluciona. Não. Você é consolado para solucionar sua própria vida. Essa é a perspectiva, é diferente. Então, qual exemplo a gente teria de a possibilidade do erro, do acerto, ser uma coisa que eu deveria analisar sob uma nova perspectiva? Porque passa a ser uma crença limitante, que se eu erro, eu sou um espírito atrasado e não evoluído, eu tenho que pagar. É a visão infantil que Décio estava falando de karma, né? Como se fosse lei de talião. Eu coloquei uma casca de banana para Décio nessa encarnação, não tem jeito, na outra eu caio na calçada por uma casca de banana. E não, eu vou lá e varro, para ninguém cair. Que é a visão mais infantil. Eu digo que a visão da gente que está devendo a alguém e espera o cobrador bater na porta. Né? É a lei de talião. O objetivo é dizer, não, vai lá e age, se antecipa no processo, que aí a conta é quitada antes. Então, nesse processo de construção da identidade, a partir do Evangelho, eu mudo a perspectiva de como eu ajo no mundo. O medo paralisante passa a ser um evento contrário a isso, passa a ser atitude de protagonista da própria história. Vamos pensar aqui, ó. Em Mateus, no capítulo 25, ele conta a história, que é narrada por Jesus, da parábola dos talentos. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa história. Um homem tinha 3 servos, dá 10 talentos a um, 5 talentos a outro e 1 talento a um. O que recebeu 5 e o que recebeu 10 multiplica, e o que recebeu 1, aqui no versículo 25 do capítulo 25 diz: e tendo medo, eu enterrei o teu talento. Qual é a palavra-chave dessa parábola? E o que é que o medo faz ele fazer? Desperdiçar o talento recebido. O medo provoca desperdício. Você imagina a quantidade de investimento que Deus fez para que a gente estivesse aqui. Imagina quanta luz foi depositada na vida de cada um de nós. Imagina quanto amor se antecipou a nossa vinda aqui. Quantas pessoas vieram antes para que a gente estivesse aqui? Pais, mães, pessoas que nos amaram, nos forjaram competências. Quantos riscos nós corremos, mas fomos salvos? E aí você encarna espírita e vem para os Estados Unidos. Está pensando que é para comprar? É? Ah, entendeu não. Vocês estão trazendo a enxertia do Evangelho Redivivo para cá. A responsabilidade de vocês é maior do que a minha de 10 lá no Brasil. Ó. Vocês estão trazendo o Evangelho Redivivo para a nação que impacta a cultura do mundo inteiro com o American Way of Life. Que ainda é um modelo que tem muitas virtudes, inquestionavelmente, e essas virtudes os atraíram para cá, mas que também tem, como qualquer cultura, suas deficiências. E trazer o Evangelho é para que você possa aprimorar um modo de vida que não seja apenas um modo de vida de uma classe média, num bairro, numa casa legal, num carro do ano. Não. É que também sejam pessoas que entendam que um modo de vida feliz é um modo de servir no Evangelho. E que tudo isso seja mera consequência de um trabalho digno que o seu esforço provocou, mas que não é o seu alvo único. Então, quando a gente entende, tendo medo, eu escondi. Por que ele escondeu? Por que desperdiçou?
porque ele se comparou com o que tinha 10 e com o que tinha 5. Ele podia ter dito, também vamos combinar, né? Você foi injusto comigo. Pensa bem. Você deu 10 a João. Deu 5 a Mateus. E 1 a mim. Isso é injusto. Quanta gente não serve a Deus porque se compara com os outros? Veja quantas pessoas estão paralisadas pelo sentimento infantil da comparação. Minha identidade não é minha. A minha identidade é a comparação com a identidade do outro. Ele podia dizer assim, mas pensa comigo, olha só que injusto. Você deu 10 a João, se ele investir tipo 2 na Nasdaq e perder, ele fica com 8. E se Mateus perder 1 dos 5, ele fica com 4. E eu só tenho 1, cara. Você acha que eu vou botar na Bolsa de Valores? E se as ações cair? E se eu tiver botado na Petrobras? Não pode acontecer. Eu perco tudo. Eu vou perder pelo pé, velho. Vou fazer o quê? Então seria assim: Deus me puniu por eu tentar. Muito pelo contrário. O que acontece aqui é o contrário. Ele é chamado de infiel porque ele desperdiça. Porque não importa para Deus que talento você tem, é o movimento que você faz com ele. O movimento é a minha nova identidade no Evangelho. Eu tenho que me mover, não importa a posição que eu estou. Deus não vê as hierarquias do mundo. Eu sou professor da Universidade de Harvard. Eu sou presidente da Alemanha. A primeira-ministra, Angela Merkel, né? Sou Angela Merkel. Não é o lugar, não é quem eu estou sendo, é como eu estou sendo aquilo. Porque dignidade eu posso ter em qualquer tarefa que eu faça. Porque servir a um ser humano não lhe torna servil. Nós estávamos almoçando e alguém serviu a nossa mesa. E o trabalho dessa pessoa tornou nossa vida hoje, na hora do almoço, mais agradável e mais ágil. Essa pessoa não foi servil a nenhuma de nós. Ela nos serviu, como nós servimos uns aos outros. Não importa onde eu esteja, eu tenho que dar o meu melhor, com dignidade. Então a questão é, mas então, e se ele tivesse perdido o talento, qual seria a postura de Deus? Que aí fica uma pergunta pra gente, né? E se ele tivesse perdido o talento dele? Um talento, o que aconteceria? Bom, tem uma outra parábola que quando você junta com essa, você percebe que elas reforçam um conceito e enriquecem-se. Antes de falar dessa parábola, porque ela tem componentes muito bonitos, porque Jesus faz uma intertextualidade com o Antigo Testamento, porque ele está sempre citando os profetas. Os 16 profetas que fizeram aquele povo suportar prisão, destruição, escravidão por milênios, com a promessa de que um dia tudo aquilo valeria apenas porque Deus enviaria o Messias. Então, ele se coloca como exatamente esse ser que nós esperamos e que valeu a pena. Ele vai contar algumas histórias, entre elas a parábola do filho pródigo. Mas a gente consegue entender melhor ela quando a gente entende alguns questionamentos de Davi sobre a natureza de Deus. Décio hoje falou de manhã que Deus não necessariamente tem essa consciência toda que a gente gostaria de ter, como a gente não tem nas nossas células, né? Eu entendi a analogia que Décio fez, embora a gente possa perceber que Deus não precisa ter consciência de cada célula como a gente tem, porque isso, como faz parte dele, já está consciente. Ele estava querendo dizer que não adianta comparar a consciência de Deus com a nossa pobre consciência. Mas Davi ele começa a se espantar com o conhecimento de Deus sobre nós. E eu estava um dia em casa, fazendo evangelho, um dia... Já fizeram evangelho lá revoltado? Aquele dia ruim, que você está assim mal pra caramba, mas é o dia do evangelho, já aconteceu com vocês? Esses dias eu tento esquecer que tem evangelho, para ver se eles se enganam, que eu esqueci e não vão lá em casa. Mas eu coloquei um despertador no meu celular, então ele toca 1 hora antes do evangelho, toda segunda-feira. Meu evangelho é 10h30 da noite, porque é um horário que ninguém me interrompe, na segunda-feira, 10h30 da noite. E aí, ele tocou 9h30. Eu disse, tem evangelho. Caramba, tem evangelho. Tem que fazer. Eu estava lá naquele dia que eu tinha... assim, será que Deus me escuta? Eu aqui, com todo esse negócio de Estado Islâmico e tal, será que ele tem tempo de me escutar, né? Na minha demanda pessoal, assim, né? Aí, quando terminou o evangelho, eu queria uma coisa diferente. Eu vou comer pizza hoje, eu não vou jantar o que tem aqui em casa, não, vou comer uma pizza hoje.
E tem uma franquia específica de pizza que eu gosto. Aí eu peguei o smartphone. Vocês sabem que todo tablet, smartphone e computador tem um endereço chamado endereço IP. Sabem disso, né? O endereço IP é como se fosse uma identidade. A identidade do computador, do smartphone ou do tablet. Quando você acessa a internet, a rede do computador, pelo endereço IP que você registrou sua máquina na primeira vez que usou, sabe quem você é. E por GPS, onde você está. Então, quando eu botei pizzaria tal, ele colocou as opções daquela pizzaria na minha cidade, colocou a mais próxima de mim e o Google perguntou, quer ligar para lá? Aí eu fiz, poxa, que coisa maravilhosa, se o Google sabe onde eu tô, é claro que Deus sabe onde eu tô. É óbvio. Poxa vida. Não é mesmo? Não é exatamente, ou seja, eu tenho um endereço IP para Deus. No código genético, por exemplo, é um endereço IP. Eu tenho um único código genético. Cada um de nós tem um único código genético. Me deu alegria quando eu pedi a pizza assim, poxa, Deus sabe quem eu sou. Porque o Google é muito menor do que Deus e sabe onde eu sou. Quando eu estou em Campina Grande, morando a tantos quarteirões da pizzaria tal. Então, né, que coisa maravilhosa. Mas Davi tinha percebido antes de mim isso, sem usar o Google. Pois Davi percebeu isso aí, agora eu entendi o Salmo 139. Porque Davi, imagina, Davi compôs dos 150 salmos que a gente tem, 105. Ele foi o maior compositor, porque são músicas os salmos. Músicas que eram cantadas no templo. E aí, ele um dia deve ter tido uma crise como essa minha, não tinha Google, mas sem esse Google ele conseguiu chegar à conclusão, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces, quer esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo que falte em mim palavra, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E quando eu estou em cima, na glória, nos píncames, tu me amas. E quando minha alma está no abismo, ainda assim, tu me amas, incondicionalmente, como disse Décio. Me ama. Quer eu esteja na alta sintonia Wi-Fi com Deus, ou descendo os umbrais para baixo. Um amor que não abandona, porque não é amor se, é um amor apesar de. Nossas personalidades infantis amam as pessoas a si. Você vê que, encontrei a pessoa da minha vida, gosta da mesma música que eu gosto, a gente assiste as mesmas séries Netflix, vota no mesmo candidato ou candidata, né? Então veja, que tédio, porque não tem nada de novo nesse casamento. Cada um faz a mesma coisa do outro. Amor se Deus é apesar de você ser assim, ama você, pronto, acabou-se. E aí ele pensa sobre isso, né? Quer dizer que mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. É muito bonita a forma poética como ele percebe o entendimento de Deus que ele não compreende, como a gente também não vai compreender. E aí, Jesus vai contar a história do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? É alguém que pega todos os talentos que não merecia, porque ele pediu uma herança de um pai vivo. Lembremos disso. Então ele não tinha merecimento daquela herança. Mas o pai é misericordioso. Como diz o profeta Isaías, é abundante sua misericórdia. Ele simplesmente dá metade da herança, ou seja, muito mais que 10 talentos. Aquele jovem sai num cavalo, belíssimo, não é? Ele também, muito jovem, com moedas de ouro, e vai para a balada. Não é isso que sai? Ele perde tudo. E se brincar, ele veio devendo a agiota no caminho. Ele veio para não ser morto. Ele perde absolutamente todos os talentos. Não é 1, nem é 5, nem é 10. Perde todos os talentos. Aí vem aquele cara voltando. Dá nele uma sensação de imerecimento de voltar na condição de filho. Essa é a primeira observação que a gente percebe. Ele acha que não tem o merecimento de voltar na condição de filho. Mas ele pelo menos tem a consciência de uma coisa. Quando eu não souber para onde ir, eu tenho que voltar para o começo. Quando a minha identidade se perder, eu tenho que voltar para minhas referências primeiras. Todos nós aqui temos um modelo, que é o modelo da família. Não são perfeitos os nossos pais. Mas se eles fossem incompetentes totais, nós não estaríamos aqui, hoje, sentados. Estaríamos drogados ou já teríamos cometido suicídio.
Se nós estamos aqui é porque de algum modo o que eles fizeram funcionou. Porque temos no mínimo alguma vida digna para estar aqui. Valores, certo? Então quando você perdeu o caminho, você volta para o início. Ele manteve essa consciência. Só que ele acha que não merece a condição de filho, já que ele fez tudo errado, a condição de filho para ele não vai servir. Aí ele vai voltando no caminho, certo? Ele pensa, não, mas se eu for um servo do meu pai, eu vou ser mais bem tratado no mundo do que como eu estou hoje. Quando ele vai chegando, o pai vê ele no sopé do monte, descendo. Aí você vê que coisa bonita. O pai percebe o que passa na cabeça do filho. Mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. Quão humilhante seria voltar maltrapilho, mal vestido, com barba por fazer, depois de ter saído jovem, belo, num cavalo cheio de moedas de ouro. Como ele seria hostilizado por todos os servos que olhariam com cara de desdém, de pena ou até de regozijo com o filho do Senhor ter falido completamente. Para que o filho não passasse por esse constrangimento, sem que ele abrisse a boca, o pai corre em sua direção. E obviamente ele deve ter pensado, caramba, eu vou começar a apanhar daqui. Mas tá valendo, porque se ele bater em mim, voltei para a condição de filho. Depois de tudo que eu fiz, tudo que eu quero é apanhar desse homem. Só que quando ele vai se aproximando, há um espanto no filho. Poxa, ele está sorrindo e abriu os braços. É incompreensível, não é? Amor de Deus? Olha só. É uma ciência tão alta que eu não alcanço. Ele fica tão impactado com a reação inesperada, porque o paradigma dele era o paradigma da culpa, do medo, da vergonha e do não merecimento do amor. A maior parte das pessoas infelizes, ela tem uma concepção interna de que elas não merecem o amor, nem a felicidade. Elas são o pior obsessor de sua própria existência. Obsediam a si mesmas. Elas não acham que merecem ser felizes, nem ser amados ou amadas. Não acham, simplesmente. E cria-se um processo psicológico de procurar pessoas ruins que confirmam isso. Ela jamais se apaixona por uma pessoa boa. Só se apaixona por uma pessoa ruim que ela já sabe que vai terminar de destruir ela, para confirmar a tese de que não merece ser feliz. Aí diz que tem karma afetivo. Que é ser ela mesmo, no caso, né? Que seleciona, seja ele ou ela, pessoas que confirmam sua própria tese de felicidade. No caso lá, não, ele se espanta. Como é que ele está sorrindo em minha direção para me abraçar? Cadê a culpa? Cadê o inferno? Cadê a destruição? Cadê a punição? Cadê o olho por olho? Que paradigma é esse? Eu não estou entendendo. Mas aí ele começa a entender. É um amor inexplicável. Ele fica tão impactado que ele tem vontade de se prostrar diante do Pai. Em forma de reconhecimento. Mais uma vez o Pai, percebendo essa intenção, ele corre mais rápido e beija o pescoço dele para que ele não se ajoelhe. Porque Deus não quer nossa humilhação. Como alguns irmãos nossos do campo da fé cristã pensam que sim. Ele quer nossa altivez. Se bateres na tua face direita, oferece a face esquerda. Parece assim, a coisa do idiota, né? Não. É que escravos apanhavam assim, ó, gente. Com os anéis e esses ossos do Senhor. E o filho apanhava assim. Então, quando alguém bater em você como escravo, ofereça outra face, porque ele não vai vir com a mão assim. Ele vai ter que bater em você como igual a ele. E vai reconhecer em você um igual e não inferior. É a exaltação, não é a humilhação, não é a idiotice, não é a punição, é o amor. É uma personalidade forjada no amor de quem merece ser amado por um pai que simplesmente ama, ponto. Não importa o que você faça, porque ele sabe que você terá oportunidade de correção, porque ele oportuniza a misericórdia. Mas quando a gente acha que não merece, não vem. Por isso que ele mostra isso quando aquela mulher na multidão toca ele, né? A mulher está lá sangrando e toca ele, faz: quem me tocou? Aos apóstolos:
Tá brincando com a gente, né? Pô, velho, tá todo mundo pegando em você, cara. Você é o Fábio de Melo da região. Acabou de fazer o show, tá todo mundo pegando em você, você quer... Não, alguém tocou em mim. Ai, olha, é um toque diferente, porque eu senti sair poder de mim. A diferença é que a multidão inteira tocou, mas só uma pessoa achou que merecia o amor. E por ter convicção, recebeu. A doença, ela vem para que a gente entenda que merece o amor. E mesmo que eu não me cure da doença física, ela traz a cura da alma eterna, que terá outras oportunidades de se reconfigurar na vida. É uma identidade que é forjada na capacidade de se respeitar e se amar. Aí Joana de Anjos vai dizer, o ser consciente, ele não se culpa nem se justifica, ele apenas se transforma. Gente, eu tive uma experiência incrível. Vocês sabem que muita gente me critica quando eu digo isso, mas eu digo porque eu acho que não adianta fingir. Eu sou um espírita que não quero ver espíritos. Eu tenho esse direito. Concorda comigo? Eu sempre digo para eles que é um desperdício aparecer para mim que acredita. É bom aparecer para quem duvida. Não é verdade? Poxa, por que aparecer para mim que vocês existem? Aparece para quem duvida. Um dia eu estava em casa de noite no computador, 3 da manhã. Aí eu... respirei. Voltou. Aí eu... Meu Deus. Tá bom, vai aparecer para mim. Ok, bota a primeira mão. Quando eu pedi isso, eu me lembrei de uma mão de um Walking Dead, assim, toda descomposta. Não bote a mão! Não bote a mão. Ó, tem várias opções. Tem psicografia, tem sonho. Por favor, não apareça para mim. Respeitou. Não apareceu. Mas um dia eu entrei numa reunião mediúnica. Era uma reunião de estudo, eu entrei na mediúnica, fecharam a porta e eu fiquei lá. Fecharam a porta, apagaram a luz, botaram aquela luzinha verde, é a mediúnica. Eu disse, Diego, não pode ficar aí. Vai ficar na sustentação. Eu digo, eu que preciso ser sustentado. Sentei lá e fiquei, meu Deus, eu não queria participar da reunião mediúnica. Aí pronto, começou a reunião mediúnica a acontecer. Cara, foi uma coisa impressionante o que aconteceu. Eu tinha que estar naquela reunião para entender uma coisa fundamental. A ideia infantil do maniqueísmo, que Décio muito bem colocou aqui pra gente, de, né, que eu brincando, aquela visão infantil de He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Murrap, Piu contra Frajola, né? O mundo é muito mais complexo, gente. Até o He-Man, até o Superman está lutando contra o Batman. O mundo é muito mais complexo do que a gente pensa. Então aí, quando eu entrei na mediúnica, o que é que aconteceu? O mentor da casa começou a doutrinar um perseguidor, um obsessor. Durante a doutrinação, o obsessor disse assim para o mentor, você é muito cínico. Entendam, são dois espíritos se comunicando através de dois médios. Um que era o obsessor e o outro que era o mentor da casa. Você é muito cínico. Porque você esqueceu que você nos liderava antes? Agora que você mudou de lado, está dando uma de santo. Então, o mentor da casa liderava os obsessores da casa. Ele disse, meu irmão, não existe para um pai de amor dois lados. Existem apenas filhos amados. Eu não mudei de lado, meu irmão, eu apenas continuei. E estou lhe convidando a continuar. Olha que coisa linda. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, um mundo completamente diferente como eu imaginava. Um Deus que apenas vê filhos que estão caminhando, progredindo, se iluminando, sendo luz do mundo, sal da terra. Um Deus de amor infinito. Caramba, eu preciso me perdoar. Foi por isso que eu fiz o livro Auto Perdão, para mim. Eu preciso reconfigurar a forma como eu tenho me relacionado com Deus, porque eu vim de um mundo que Deus punia. Uma das músicas que eu cantava na escola bíblica de férias e nas chamadas reuniões dominicais, né, culto dominical na igreja presbiteriana, era cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. Imagina isso na adolescência, gente. Deus olhando para você no banheiro na adolescência, que caos! Isso dá problema sexual pro resto da vida. Sem imaginar de transtorno você desenvolve a partir daí. Imagina.
Então, a visão de um Deus punitivo e castrador começou a se dissolver. E eu fui ressignificando Deus e minha relação com o Pai. Um Pai. Poxa, olha como vai haver um avanço, não há contradição nos textos do Evangelho. É para quem não estudar, avanço de concepção de Deus. Ele começa como um Senhor de exércitos, com os primeiros profetas. Depois vira pastor de ovelha, no Salmo 23 com Davi. E no Pai Nosso antes vira paizinho com Jesus. Então paizinho ama. Paizinho quando vê filho caindo, não vai dar uma pisa. Ele limpa o joelho e vamos lá, meu filho, de novo. Eu vou pegar na sua mão um pouquinho, até você ficar mais firme. Aí quando você ficar mais firme, em vez de você criticar quem cai, faz o mesmo. Vai lá, acolhe, deixa a pessoa em pé, limpa o joelhinho e segue. Olha a identidade de uma fraternidade, porque como eu sou imperfeito e Deus me ama. Se o perfeito ama o imperfeito, cabe a mim que sou imperfeito amar todos os outros imperfeitos que me cercam. Eu não quero mais mudar ninguém. A minha energia começa a ser gasta para mudar a mim. Eu fico tomando conta de mim, eu me acolho. As sombras, elas fazem parte de mim, não projeto em você. Olha, como é que eu vou transformar a minha identidade se eu nego ela? Eu projeto em você. Eu lembro de um aluno que chegou para mim e fez: professor, o senhor é amigo do professor fulano de tal? Sou. Sério? Por quê? O senhor nunca percebeu, não? Isso que foi? O professor é gay. Ave Maria, pensei que tu ia falar uma coisa terrível do rapaz. Como assim? Não, qual é o problema de ser gay? Qual é que diminui ele em quê? Pelo amor de Deus. Aí ele: o senhor dá aula na turma tal? Dou psicologia do consumidor. Dou. O senhor conhece o aluno tal? Conheço. O senhor já percebeu que ele é gay? Eu fiz. Você lembra da aula de mecanismo de defesa do ego de Freud que eu dei para você? É mais ou menos. É assim, o ego, ele tem alguns mecanismos para se defender. Entre esses mecanismos, classicamente, tem um chamado projeção. Projeção é a capacidade que o ego tem de jogar no outro, que é dele, para se sentir mais confortável. Logo, se tem uma borboleta dentro de você, por favor, voe. Poxa, mas deixe os outros tranquilos, velho. Então, como é que como é que eu vou crescer se eu vejo no outro o que tem em mim? Aí é cômodo, ó. Aí você vai entender, caramba, não é moralismo, é um chamamento à lucidez. Porque você vê um argueiro que está no olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Não é coisa feia. Não, ó, que desperdício de tempo. O que eu posso mudar em Décio? Nada. Não posso mudar nem Janine, que é minha esposa. Eu tenho que mudar em mim. As energias gastas para mudar em mim. No acolhimento de como eu sou. Sabe assim, imaginar aquela música do um compositor baiano, foi solicitado por Roberto Carlos para fazer uma música sobre Deus. Ele fez, Roberto achou muito viajosa a letra, não quis gravar, mas o compositor resolveu gravar. E começa assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Observa. É eu com papai. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Tira a máscara que com o papai do céu não vem com vozinha de santo. Eu tenho que ficar nu como uma criança que acabou de nascer. E que diante de toda a fragilidade e de toda a dependência do pai e da mãe, aquela fragilidade gera no pai e na mãe muito mais amor. Observa para quem já teve filho, né? Olha ali. Meu Deus do céu. Toda essa fragilidade solicitando meu amor. A gente que é imperfeito consegue fazer tudo isso, imagina Deus. Desnudo, numa relação com o pai, ó. Pai, tô aqui. A coisa mais interessante foi quando eu comecei a falar com Deus. Mesmo assim, tipo, eu chegava assim. Eita, pai do céu, hoje eu fui ridículo. Caramba, que surto. Eu lembro uma vez um colega de trabalho trocou de carro. Ele me mostrou. Vem cá ver o carro que eu comprei. Quando eu olhei, eu respirei. Cara, se eu tivesse laser como Superman no olho, eu tinha cortado o carro dele no meio, velho. Décio, eu tive uma inveja, cara, tão mortal.
Eu olhei para aquele carro, era o carro que eu queria, ainda quero. Eu olhei para aquele carro assim e fiz, que coisa massa, com ódio do coração. Era sexta-feira, ele acabou com o meu final de semana. Eu cheguei em casa revoltado. Não, porque eu trabalho, eu viajo, não compro um carro. E minha esposa olhando assim, tipo, surtou, meu Deus. E eu ia para os sistemas online de financiamento de carro, calculava para trocar o meu por um daquele. Dava, se eu ficasse sem almoço, dava para trocar. Tranquilo, carro. Então foi olha, sexta-noite, sábado, eu não fui para o aniversário de um parente nosso, eu estava revoltado. E minha esposa, pá, não adianta, você não vai entender. Aí ela, aquela inteligência, surtou. Sabe o cachorro comendo, você tem que chegar perto dele, ele morde você? Pronto. Aí quando foi domingo, eu estava assim sentada, olhei para ela e fez. Ela disse, o que foi? Eu não preciso trocar o carro não. Ela, graças a Deus! Ele voltou! Eu fiz, meu Deus, que surto de inveja! Mas a melhor coisa de sentir os sentimentos infantis é que eu não posso mais segurar pedra na mão. Porque eu tenho. E eu me torno fraterno a todos os outros seres humanos no reconhecimento de minhas fragilidades. Sou igual a todo mundo. Inveja, raiva, vontade que morra infeliz, algo do tipo. Né? Coisas que a gente tem. Agora, o que diferencia a pessoa que está criando uma nova identidade no Evangelho? É que ela tem a deficiência, mas ela tem consciência de que tem a deficiência. Só que quem não tem, está melhor. Mas é porque não chegou nessa etapa. Porque vai chegar, porque Deus ama. Então quem não tem crise de consciência. Vocês sabiam disso? O maior engano da gente é achar que gente ruim tem crise de consciência. Não tem. Quem tem crise de consciência é quem está avançando. Eis que minha verdade é feito um vinho novo. Não se põe vinho novo em odre velho. Aquele depósito de couro, estava o vinho para passar, né, no deserto. Com o tempo vai esgaçando, vai desgastando. O vinho novo é muito mais fermentado. Colocou dentro de um odre velho, arrebenta. Então se prepara. Nova identidade com Jesus é arrebenta a velha. Não, não é a velha sogra. É a sua velha identidade. Não projeta arrebentar o outro. Vai arrebentar a sua identidade, isso vai gerar um certo desconforto. É por isso que tem gente que fica tão desconfortável quando o novo vai chegando que volta para pá. Aqui é mais seguro. Zona de conforto. Não, aqui eu já sei quem sou eu. Mas eu tenho que... Avança. Tem que ter paciência, porque vem o deserto. O deserto é o período, quando você foi para Campo Grande, né? O deserto é aquele período entre o momento que eu estava e o novo, tem sempre um deserto. Deus sempre garantiu que a gente atravessa de uma margem para outra. Mas a gente quer ir na primeira classe. E não vai. Olha lá, ó. Vocês vão sair do Egito para a Terra Prometida. Vamos lá, Moisés. É a promessa de Deus. Lá vem o deserto no meio. Ah, eu preferia voltar para o faraó. Tá vendo medo? Ah, é uma punição simbólica. Eles não, aquela geração inteira morre e não vê a Terra Prometida. Porque duvidou. Tem aquela cena clássica de Jesus com os apóstolos entram numa Galileia, né? Aí começa a vir uma tempestade bem grande. O barco começa a tremer, ondas gigantes. E aí os apóstolos para Jesus ele dormindo na primeira classe. Aí, ele está dormindo. Pai, acorda pelo amor de Deus. Olha só o negócio, o clima vai afundar o barco ao Titanic antes do tempo. Né? Aí Jesus diz assim, homens de pouca fé. Essa é uma piada evangélica que a gente chama de apóstolo bullying, homem de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê? Eu disse que nós iríamos a outra margem. Pronto. Então não tem mais ondas. Não tem garantia. Coisa mais infantil do que chegar de manhã e fazer, oh meu Deus, que hoje tenho um dia tranquilo, eu não tenho aborrecimento do trabalho, eu não pego engarrafamento, não tenho cliente chato. Que pressa infantil. Ou seja, deixa o mar calmo para eu navegar. Não. Continua forjando em mim competências para navegar em qualquer percurso. O mundo não vai mudar para eu ter paz.
eu vou contribuir com a paz para o mundo. Cada um que se apazigue reverbera nos outros. A nova identidade não é fantasiosa. Eu vou ser uma pessoa que tenho defeitos e assumo isso, acolho para modificar. Combate as más inclinações. Mas não pense que é um combate violento de retenção. Porque tem gente que confunde reforma íntima com contenção de defeitos. Não. Reforma íntima não é contenção de defeitos. Como muito bem Décio nos colocou nessa imagem que eu adorei, Décio, dos copinhos vazios. A reforma íntima não é a observância dos copos vazios. É o preenchimento desses copos, através dos copos que já estão cheios. As minhas virtudes me forjam competência para preencher os meus vazios. E aí eu vou construindo em mim a capacidade de ser amado. É quando em casa eu chego e percebo que Deus me sonda, me conhece e ainda assim me ama. E se esse ser me ama, eu não tenho outro dever que não seja me amar. Exatamente agora. Não no projeto que eu gostaria de ser. Não naquela fantasia infantil de um ser super especial que só assim eu poderia amar. Não. Me amar agora, já. E quando eu consigo esse momento, sim, amo um próximo como a mim mesmo. O próximo com todos os seus defeitos que tem, todas as suas incoerências que tem, mas que eu amo porque também tenho todas elas. Eu amo porque eu não posso jogar pedra porque eu tenho um telhado de vidro. Eu amo porque eu estou junto com você, identificado nas nossas fragilidades. Mas o que acontece, aí Paulo define, é que a partir do advento do Cristo, eu agora tenho meta. Tenho uma meta. Eu posso até de vez em quando desviar. De vez em quando eu posso ir pelo vale da sombra da morte, mas mesmo assim, eu não vou temer porque ele não me abandona e faz eu voltar. E Davi diz, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus sempre faz as ovelhas voltar para o bom caminho. Mas de vez em quando tem que usar o cajado e a vara. Que na verdade simbolicamente são nossas próprias experiências. Das dores que são provocadas por nós mesmos para que nós sintamos a emergência da mudança. Ou o alerta da necessidade de que alguma coisa estranha está acontecendo. Vocês sabem que gás de cozinha, que aqui ninguém usa mais, mas no Brasil ainda tem, o gás de cozinha, ele de forma natural não tem cheiro nenhum. Mas as empresas colocam aquele odor desagradável para que você saiba que tem alguma coisa estranha acontecendo. A dor é um sintoma de que alguma coisa estranha está acontecendo. Fecha a torneira. Muda a conduta. Segue a vida. Progresso é amar-se como se é. Progresso é entender que quando você tem uma meta, você se desvia, mas você volta. É perceber que a misericórdia divina permite a gente muitas experiências para chegarmos a alcançar esses picos de luz que tantos irmãos nossos já alcançaram e que não são alguém que nos oprime porque conseguiu, mas nos inspira porque conseguiu. Quando nós vemos, por exemplo, quando o Décio coloca Chico Xavier no final, é alguém que nos inspira a possibilidade de alcançar patamares como aqueles de evolução. É quando a gente olha para as pessoas que cometem equívocos profundos e pensar, um dia você vai ser um anjo. Porque o Pai que me ama, que te ama também, Ele vai dar a você as condições que a mim deu, para que você ilumine sua própria consciência. É uma identidade forjada na capacidade de se amar, de perceber que, como diz o evangelista João e também Pedro, Deus é amor. E não existe nada que Ele não faça que não tenha um objetivo amoroso. Eu diria até para finalizar que Deus, todos os dias e a todo instante, sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, mas Deus faz tudo para dar certo. E o mundo até pode dizer, você não vale nada. Mas Deus diz, mas eu gosto de você. Muito fácil.